Eu acredito que se você tem um sistema de som, provavelmente já deve ter se perguntado qual é a região que o seu sistema toca mais, qual é a frequência que ele toca mais, onde é que você tem melhor desempenho do seu sistema de som. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e nós estamos retomando uma série de vídeos que eu sempre faço aqui no YouTube, que é respondendo as perguntas dos seguidores. Eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta, querendo saber quais as principais dúvidas para a gente trazer aqui para o YouTube. Inclusive, aproveito para lhe convidar, renanlopes.audio, me acompanha lá no Instagram. E das diversas perguntas que foram feitas, que eu já respondi nos stories, uma delas me chamou bastante atenção, porque eu acredito que é uma dúvida que muita gente que me acompanha tem para saber onde é o melhor desempenho que o seu sistema de som vai ter, tá? Essa pergunta, ela foi feita para o Django Boy. Ele colocou aqui outra pergunta, gênio, que ele já tinha feito uma. Na FS, o falante consome menos corrente, mas ele excursiona mais, certo? Então, na FS o falante está gerando mais pressão sonora? Ó, eu havia prometido lá no Instagram que eu iria tentar falar de uma maneira bem simples aqui no YouTube para que a gente conseguisse conversar com outros públicos. Eu sempre falei de uma maneira mais técnica para quem já era instalador de sistemas de som, mas dessa vez eu estou tentando trazer um público que também é entusiasta, que também gosta, mas que ainda está iniciando no seu processo de estudo. Mas falar de aplicação de potência sem retratar a lei de Ohm, a impedância do alto-falante e deslocamento do cone é difícil. Então eu juro que eu vou tentar falar de uma maneira mais básica para que todo mundo que está ouvindo aí possa entender, mas às vezes a gente vai ter que ir um pouquinho mais técnico, tá? Mas, Gênio, deixa eu te explicar um negócio. Primeiramente, é importante que você entenda que dos diversos parâmetros do alto-falante, um dos dados que é muito importante é chamado de FS, frequência de ressonância, ou seja, é onde todas as partes móveis do alto-falante entram em ressonância. Isso, de uma maneira mais simples, quer dizer que a partir daquela frequência deveria ser a resposta útil do alto-falante. Abaixo dela, o falante não tem um desempenho tão interessante. Então vamos lá. Você quer um alto-falante para subwoofer, para que responda a frequências baixíssimas, né? Aquelas explosões, aquele grave que treme o nosso corpo. É importante que o falante tenha uma FS baixa para que ele possa responder frequências lá embaixo. Mas em contrapartida, um falante que tem frequência de ressonância baixa, ele tende a não ser tão bom lá nas altas frequências. Já um falante para médio, você não precisa se preocupar tanto que ele tenha frequências baixas, porque ele não vai tocar grave, ele não vai tocar esse sub. Ele é importante pela região de voz. Então, neste caso específico, o falante até pode ter frequência de ressonância mais alta, o que tende a melhorar um pouquinho mais a região de voz. É claro que, como eu já falei, eu estou tentando ser super simplista aqui, tem outros parâmetros do alto-falante que definem isso, mas nesse atual momento eu quero que você só entenda sobre a FS do alto-falante. Entendendo isso, é importante que a gente entenda o seguinte, tá? A aplicação de potência do alto-falante, além de você entender qual é a região de trabalho dele, como eu falei agora há pouco, é importante que você entenda que o alto-falante, na verdade, ele suporta potência, tá? Então, ou seja, ele vai suportar aquilo que a gente está aplicando nele por um determinado período de tempo. Então, um falante que é de 1000 watts, por exemplo, ele pode tocar recebendo 1000 watts por 100 horas, mas ele pode tocar 10 minutos recebendo 5000 watts. Por isso que a gente ainda não tem exatamente uma regra para aplicação de potência no alto-falante, porque varia muito no tempo que você pretende aplicar essa potência. Outra coisa que é importante que a gente entenda é que é o seguinte, ó, já que eu falei de lei de Ohm, a lei de Ohm, ela relaciona basicamente 4 dados que é bem importante no ambiente elétrico, tá? Que é a resistência elétrica do alto-falante, que no caso aqui a gente trata também como impedância, depois eu explico isso com mais calma em um outro vídeo. A voltagem, né, que é a tensão. A gente tem a amperagem, que é a corrente, é a mesma coisa, tá? Só muda, no caso, voltagem é a unidade medida e tensão é a grandeza. E corrente e amperagem, tá? É basicamente a mesma coisa. E a gente tem a potência, tá? A potência é o que a gente está acostumado a ver nos nossos falantes. É quanto ele suporta. Só que a gente não tem efetivamente um aparelho que mede potência. O que é que os aparelhos fazem? Ele mede a tensão, que é a voltagem, e ele mede a corrente, que é a amperagem. Multiplicando um pelo outro, a gente tem a potência. E tudo isso é baseado na lei de Ohm, que é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui no meu computador. Esse aqui é o círculo de Ohm, tá? Tem na internet aí, tá disponível, que você pode baixar. E aqui é o seguinte, ó, por exemplo, eu quero aplicar uma determinada potência no meu alto-falante. Então, eu entro nesse quadro aqui, e aí, ó, aqui eu digo o seguinte, ó, se é potência, eu posso usar vários outros dados. Então, o V é de voltagem, o I é de amperagem. Então, se eu multiplicar a voltagem
pela amperagem, né, tensão vezes corrente, a gente tem a potência que eu estaria aplicando no alto-falante. É claro que voltagem e amperagem eu estaria que tá medindo o tempo todo para identificar qual é a potência exata. Então, ó, um dos recursos que a gente pode fazer é usar a voltagem, porque eu posso usar um multímetro para medir ela. E aí, a partir desse multímetro, entendendo a impedância do alto-falante, eu consigo calcular a potência. Como? Já que eu vou medir voltagem, ó, eu desço para esse quadro e eu sei que voltagem é a raiz quadrada da potência multiplicada pela resistência. Certo? Então, ou seja, eu sei qual é a potência do alto-falante, eu sei qual é a resistência dele, né? No caso a impedância, a gente sabe qual é a voltagem que a gente vai aplicar. Então vamos lá para um exemplo prático aqui. Eu vou abrir a calculadora. Imagina que você tem, então, um falante de, vai lá, 1000 watts, como a gente falou agora. Então eu tenho, ó, a potência, que é os 1000 watts do alto-falante, eu multiplico pela impedância dele, que é 4 ohms, o resultado disso dá 4000. Então eu preciso fazer a raiz quadrada, eu clico aqui na raiz quadrada e nós temos, então, 63 volts que vai ser aplicado nesse alto-falante. Então, se eu aplicar 63 volts no alto-falante, eu tenho, então, a potência de 1000 watts aplicado ele. Não é tão superficial o assunto, ele já fica um pouquinho mais complexo, mas ele ainda pode ir um pouquinho mais. Por que eu estou falando que pode ir um pouquinho mais, gênio? Porque, como você viu, para eu saber qual é a potência que eu estou aplicando no alto-falante, eu preciso usar um equipamento que mede a voltagem, que é a tensão. Nesse caso, a gente usa um multímetro, tá? E para eu saber qual é essa voltagem, eu uso a lei de Ohm. Então, eu sei que a potência de 1000 watts, multiplicado pela impedância do alto-falante de 4 ohms, e fazendo a raiz quadrada disso daí, a gente tem, então, 63 volts, que eu deveria pegar um multímetro, botar lá no meu alto-falante e medir essa voltagem para ter certeza que eu estou aplicando o 1000 watts. E aí que a coisa fica um pouquinho mais complexa, tá? Porque a impedância do alto-falante, ela não é constante. Ela varia de acordo com a frequência. Então quer dizer o seguinte, se o alto-falante está lá tocando 100 Hz, quer dizer que ele tem uma determinada impedância. Se ele estiver tocando 80 Hz, ele tem outra impedância. E isso é mostrado pelo gráfico da curva de impedância do alto-falante. Ó, peraí que eu não quero que fique complexo. Dá uma olhada aqui então na tela do meu computador. Eu quero te mostrar esse gráfico daqui. Esse gráfico é o seguinte, ó. Então eu tenho um nível relativo, que dependendo do que eu estiver analisando, pode ser potência, pressão, né? Ou seja, um nível relativo em relação à frequência. Então vê só, primeira coisa que eu quero que você entenda. A gente acabou de falar que a tensão aplicada no alto-falante seria de 63 volts para ele estar recebendo 1000 watts. Então, ok, a tensão ela é constante em todas as frequências, tá? Então a gente tem de 20 Hz a 20.000 Hz, né, que é a banda que a gente consegue ouvir, é a região de frequência que a gente consegue ouvir, e a tensão aplicada é constante. Então, no nível relativo, aqui teria os 63 volts que a gente acabou de calcular. Então, 63 volts seria constante em todas as frequências. Se você perceber, aqui embaixo eu tenho uma curva vermelha, que é a curva de impedância. Quer dizer que a curva de impedância em um determinado momento ela explode, que é na frequência de ressonância do alto-falante, que eu falei agora há pouco no começo do vídeo para você. Então, na frequência de ressonância ela explode, ou seja, ó, se isso aqui é impedância, quer dizer que a impedância dá baixo, depois a impedância fica alta na frequência de ressonância, e depois ela baixa um pouquinho, ó, fica baixa novamente. Isso quer dizer, então, que a impedância do alto-falante ela não é constante, ela não é 4 ohms o tempo todo. Ela varia de acordo com a frequência. Se ela varia de acordo com a frequência, quer dizer que eu estou variando a minha impedância, então eu vario o meu consumo de corrente. Ó, rapidinho aqui, para a gente entender uma coisa. Você viu, quando eu falei lá nas fórmulas, que potência ela pode ser a voltagem vezes a amperagem, a tensão vezes a corrente. Tá claro para você até agora? E eu posso manipular a fórmula e eu posso também que a voltagem é a raiz da potência vezes a impedância, né? Calma, não precisa decorar ainda as fórmulas. Depois você volta aqui e vê as fórmulas. O que eu quero que você entenda é, se potência é a tensão vezes a corrente, quando eu vario a impedância, eu estou variando o consumo de corrente do meu amplificador. Então eu mantenho a tensão de 63 volts, mas a corrente ela varia de acordo com a impedância. Você já viu falar que quando você troca um alto-falante de 4 ohms e bota de 8, ele toca menos? Porque como a impedância é mais alta, ele consome menos corrente do seu amplificador e ele tende a tocar menos mesmo, tá? Então, quanto mais alta for a impedância, menos corrente eu consumo do meu amplificador e menos potência aplicada eu tenho. Ficou claro até agora? Dá uma olhada de volta aqui, ó, na tela. Então, se eu estou aumentando a impedância, ou seja, o falante está deixando de ser 4 ohms e está virando, vai lá, 8, 12 ohms, ele está consumindo menos corrente, então a potência aplicada é menor.
Tá vendo? Ó, então a potência fica menor, o nível relativo baixa, depois a impedância baixa de novo, a impedância cai de novo para os 4 ohms e a minha potência volta a ficar alta novamente. Então nota que a potência aplicada no falante ela varia de acordo com a frequência, por causa da curva de impedância. Mas em contrapartida, se você perceber o nível de pressão sonora, ele se mantém constante. Por que ele se mantém constante? Porque na frequência de ressonância, onde todas as partes móveis do alto-falante entram em ressonância, o deslocamento do cone aumenta. O cone se desloca muito mais. E é por isso que eu mantenho o nível de pressão sonora. Então, quanto a potência aplicada é menor, o deslocamento do cone é maior. Então, por isso que o nível de pressão sonora permanece o mesmo. Ó, vamos lá só para a gente resumir então aqui. Nesse primeiro momento, note que a potência aplicada no alto-falante varia de acordo com a frequência. Então vai ter locais que o falante vai estar recebendo menos potência, né? Vai ter frequência que ele vai estar recebendo menos potência, frequências que ele vai estar recebendo mais potência. Isso quer dizer que em alguns lugares ele tende a ser mais eficiente, em lugares menos, né? Quando eu digo eficiente em termos de elétrica. Mas em contrapartida, onde ele está consumindo menos corrente, o deslocamento do cone aumenta. Então ele gera pressão sonora. Então eu tenho menos energia aplicada, mais deslocamento do cone, que vai gerar mais pressão sonora. O cuidado que você tem que ter é que o deslocamento do cone causa danos mecânicos, enquanto o excesso de potência causa danos elétricos. Um queima a bobina, o outro quebra o cone, rasga a borda e desloca a bobina, certo? Pegando isso aqui, vamos para uma coisa que seria um pouquinho mais prática, voltando aqui na tela do meu computador. Eu tenho aqui a medição, então, do alto-falante dentro de uma caixa. Então, além de eu ter a ressonância do falante, eu agora tenho a ressonância do duto. Então, eu tenho 2 ressonadores na caixa. Então, nota, ó, ele aumenta a impedância, ó, que isso aqui, essa relatividade aqui é a impedância do falante e aqui é a frequência. Então, nota, ó, aqui eu estou com o falante de 4 ohms, a impedância subiu porque é a ressonância do falante, ó, nota que a impedância aqui foi para quase 40 ohms, ó, se você perceber aqui, ó. Opa, peraí que eu apertei aqui, ó, ela está quase em 40 ohms. Opa, peraí, eu acho que você não consegue ver, ó, tá aqui, ó, quase 40 ohms, depois ela baixa de novo, sobe novamente, vai lá para cima e depois ela baixa novamente. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que aqui o meu falante está consumindo menos potência, aqui está mais, aqui está menos, né? Na caixa acústica esse fenômeno também acontece com ele. Isso faz com que, ó, as respostas mudem. Aqui eu tenho no laranja a medição só do cone do alto-falante, eu coloquei o microfone bem pertinho do cone do alto-falante. Então nota que em um determinado momento ele não gera pressão sonora. O meu falante caiu a pressão sonora. Depois ele subiu de novo a pressão sonora. E aqui onde eu tenho o deslocamento menor do meu cone, que é na sintonia do sistema, eu tenho um ganho maior proposto pelo duto. Por que eu estou te falando isso? Porque ó, aqui nós temos agora uma segunda variável, que é o falante dentro da caixa acústica. Então, quando o falante está fora da caixa, ele está no ar livre, ele tem a frequência de ressonância dele, que é um pico de alta impedância, consome menos corrente. Então, o cone aumenta o deslocamento, mas a potência aplicada é menor. Quando eu pego esse alto-falante e coloco ele dentro de uma caixa acústica, eu agora tenho 2 picos na curva de impedância. Um é a ressonância do falante e outro é a ressonância do duto. Então, agora eu tenho 2 momentos que o consumo de corrente é menor. Em contrapartida, no vale, eu tenho a sintonia. E a sintonia, o deslocamento do cone baixa. Então, enquanto nos 2 picos o deslocamento do cone é alto, na sintonia o deslocamento do cone é baixo. E como você pode ver nesse gráfico, enquanto o deslocamento do meu cone é baixo na sintonia, o ganho do duto é maior. Então, naquele momento, o duto está falando. Então, só para a gente dar uma resumida em tudo que eu falei, é importante que você entenda que a potência aplicada no alto-falante varia de acordo com a frequência, nem sempre a potência é igual. Falante ao ar livre tem um comportamento diferente do alto-falante dentro da caixa acústica, varia o pico da impedância. Na sintonia, o deslocamento do cone é menor e o ganho proposto pelo duto é maior. Então, nesse momento, você até está aplicando uma certa potência, mas você está controlando mais o cone do seu alto-falante e está gerando bastante pressão sonora. Então, entendendo todos os gráficos, entendendo todos os dados do alto-falante, você consegue prever aonde ele consegue tocar mais e ter mais desempenho. Gênio, deixa eu te falar o seguinte, eu espero que eu tenha respondido aqui corretamente a pergunta do nosso amigo, e se ela ficou mais complexo, continua me acompanhando aqui no YouTube, que eu quero trazer muito conteúdo para que você possa aprender todas as informações que eu trouxe de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais intuitiva, mas se ainda assim você quer se especializar nesse fascinante mundo das caixas acústicas e dos alto-falantes, eu tenho um curso 100% online que você pode assistir aí no conforto da sua casa. O link vai estar aqui embaixo no www.estudodoaudio.com.
audio.com.br. Você pode se inscrever no curso e ter essas informações tudo detalhado, com bastante calma, que você pode assistir então aí na sua casa. Quero te agradecer por ter estado comigo até agora. Coloca nos comentários o que você quer que eu traga nos próximos vídeos e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até depois. Valeu, gênio!